Lá, em sequência ao meu vídeo anterior, né, sobre o julgamento de 2005 de Michael Jackson, que acabou por absorvê-lo, eu vou continuar lendo aqui o livro Intocável, de Randall Sullivan, que tem uma documentação bastante interessante sobre o julgamento no qual Michael Jackson foi absolvido. Eu estava falando da última vez do depoimento do irmão do Gavin Arvizo. Gavin Arvizo era o garoto que disse ter sido abusado por Michael Jackson. Tom Mesereau é o advogado de defesa e Tom Sneddon é o promotor. O Gavin tinha aqui dois irmãos depoentes, Star e Damelin Arvizo, né? Eu falei aqui da Damelin, né? Que é a irmã mais velha. A mãe é a Janet Arvizo. Vamos continuar a ler aqui. Sneddon perguntou a Star se ele tinha de fato testemunhado Jackson molestando seu irmão. Olha a lâmpada que bonitinha. O garoto disse que sim, 2 vezes. Da primeira, eu o vi na própria cama. Eu vi que meu irmão estava para fora das cobertas. Eu vi a mão esquerda de Michael dentro da cueca do meu irmão. Aí ele falou que 2 dias depois aconteceu a mesma coisa. Sneddon concluiu o interrogatório de Star, perguntando se Michael Jackson tinha pedido para ele ficar de boca fechada. Aí o Star disse que sim. Nesse depoimento do Star, ele disse que o Michael Jackson tinha mostrado uma revista chamada Barely Legal, que é de mulher pelada, para eles, para os meninos. E realmente que coisa traumática, meninos verem revista de mulher pelada, jovens de 13 anos. Oh meu Deus, é tão traumático. Mas tudo bem, mas era parte da peça de acusação. Aí o Tom Sneddon mostrou essa revista, né, a capa da revista, etc. Como se fosse uma prova muito concisa e sólida da acusação de abuso sexual. Então, o Mesereau, o advogado, começou seu interrogatório cruzado mostrando novamente a imagem dessa revista, Barely Legal, que Star Arvizo tinha identificado depois de Sneddon projetar a imagem numa tela para que todos no tribunal pudessem vê-la, com uma das revistas que Michael havia compartilhado com ele, Gavin. Sim, aquela era a revista, Star disse a Mesereau, que imediatamente ressaltou que a data do exemplar era agosto de 2003. Meses depois da última visita da família Arvizo ao rancho Neverland, Star então começou a apertar uma mão na outra. Eu nunca disse que era exatamente aquela, ele disse ao advogado irritado. Não foi exatamente aquela que ele nos mostrou. Caiu em contradição aqui. Primeiro ele disse o promotor que tinha sido aquela revista, aí depois o advogado de defesa mostrou que aquela revista era de meses depois das datas que estavam no processo, né? E aí o advogado continuou o interrogatório falando de um caso civil apresentado pela família Arvizo contra a rede de lojas de departamento JCPenney alguns anos antes e do interrogatório de Star. Nessa ocasião, a família Arvizo chegou e pegou muito dinheiro dessa loja JCPenney. Eles realmente conseguiram dar um golpe na loja. E o Star, coitado, nasceu com esse nome Star, né? Ele depôs, né, contra a loja. Então, é um garoto que é um mentiroso contumaz, basicamente, né? Mesereau seguiu para as declarações de Star de que ele teria presenciado seu irmão ter sido molestado por Michael, deixando logo de cara
que o garoto não tinha dito nenhuma palavra sobre aquilo para ninguém até ele e a família terem se encontrado com Larry Feldman. Larry Feldman é um advogado picareta de Los Angeles que está envolvido num esquema de extorsão de 1993 contra o Michael Jackson. Que Feldman então tinha encaminhado Starr para o Dr. Stan Katz, era um médico, e que foi a queixa de Katz que resultou na apresentação das acusações criminais contra Michael Jackson. O advogado então examinou algumas pequenas discrepâncias entre o depoimento do garoto no interrogatório direto da véspera e o que ele havia dito a Katz 18 meses antes. E o discurso do advogado ficou cada vez mais específico e claro. Aí ele começou a pegar detalhes, assim, aonde exatamente você disse que o Michael pegou o seu irmão. E aí ele foi colocando um menino contra a parede. Você disse em Stanley Katz que Michael Jackson tinha posto a mão na virilha do seu irmão? Starr Arvizo respondeu que sim, condizente com o seu testemunho da véspera no tribunal. Aí o Mesereau perguntou, na verdade não foi isso que você disse para ele, foi? Do que você está falando? Perguntou Starr. E pela primeira vez aparentou estar apreensivo. Bom, você disse a Stanley Katz que Michael estava esfregando o pênis nas nádegas de Gavin. Aí o garoto disse não. Quer dizer, o garoto deu um depoimento pro médico, esse médico aí, Stanley Katz, e depois falou outra coisa em juízo, né? Aí o Mesereau, bom advogado, ajudaria sua memória se eu mostrasse depoimento de Katz ao júri? O advogado pegou uma cópia na mesa de defesa, mas Starr se recusou a olhar para o vídeo, insistindo que nunca tinha dito nada parecido com aquilo. Mais adiante no livro está escrito assim, ficou claro que o Starr, perdeu a simpatia da maior parte do júri quando admitiu ter retalhado o valioso livro de hóspedes de couro de Michael, que tinha sido assinado por todos os seus convidados famosos. Por que alguém fez uma coisa dessa, né? Jessica Simpson era o único nome do qual Starr parecia se lembrar, e o garoto não parecia nada arrependido do que tinha sido feito. Que demônio! Que peste! Então, o garoto o irmão mudava de depoimento, dizendo que uma hora tinha um abuso X tinha ocorrido, outra hora tinha um abuso Y tinha ocorrido. Ele não sabia dizer exatamente o que tinha acontecido. A revista mostrada era uma revista que nem era contemporânea ao que estava dizendo ali no processo, né? E era um monte de gente que mudava de história o tempo todo. E não havia nenhuma prova física aqui, né? Muitas vezes quando tem abuso, você tem assim, alguma prova física, tipo alguma fissura, alguma coisa, né? E não foi isso que ocorreu, né? Olha, o Gavin, que é o garoto que disseram que realmente teria sido abusado pelo Michael em 2003. Então, vamos ver. Esse Gavin agora era um adolescente de ombros largos e pescoço grosso, vestido numa camisa azul e calças pretas e com corte de cabelo que lhe dava a aparência de um recruta dos fuzileiros. Era óbvio que já fazia barba há algum tempo e a voz era grossa, mesmo quando ele tentava falar com suavidade. Mesereau reparou que os jurados começaram a tomar notas na primeira vez que Gavin entrou em contradição com o que ele tinha dito no vídeo de réplica, alegando que tinha sido ideia de Jackson levar ele e o irmão para dormir no quarto principal. Ele e Starr teriam assistido aos Simpsons na televisão naquela primeira noite, disse Gavin. Mas ele se distraiu quando Michael e Frank Cassio, a família Cassio é uma família amiga de Michael Jackson,
começaram a mostrar materiais adultos femininos para eles. Ele repetiu a história de seu irmão sobre Jackson, olhando para mulheres com o seio de fora e dizendo: tem leite. Sabe aquela revista que só foi lançada meses depois? Aquela mesma. Né? É interessante, normalmente essas acusações contra o Michael Jackson sempre tem alguma coisa de que o Michael Jackson teria precisado de uma máquina do tempo para abusar as pessoas. Ou então as pessoas precisariam de uma máquina do tempo para saber dos abusos. É impressionante. São coisas assim muito picaretas mesmo, né? Michael estava com as emoções à flor da pele durante todo o depoimento de Gavin, assim como quando Devlin e Starr tinham ocupado o banco das testemunhas. Sua fúria parecia crescer cada vez que uma das crianças aviso testemunhava, e ele foi ficando cada vez mais agitado conforme Gavin zombava dele, dizendo que Michael o tinha instruído a contar para Martin Bashir que ele tinha curado o câncer do Gavin. Interessante, eu não me lembro de nada disso no Vivendo com Michael Jackson. Eu me lembro do Michael Jackson chegando e dizendo: olha, não tem mais nenhum sinal de câncer nele, tá completamente livre do câncer, né? Mas sei lá, faz tempo aí que eu vi esse documentário e eu não tenho mais saco para documentário relativo à música mesmo. Né? Depois de Living Neverland e o último documentário que eu vi, filme / documentário sobre o Kurt Cobain, eu não tenho saco mesmo e não acredito em nada, né? Olha que bonitinha essa lâmpadazinha, né, graça? Meserroux pôs a mão no braço do cliente como se estivesse o pressionando a ficar sentado, temendo. Ele admitiria depois uma repetição do que ocorrera durante o depoimento de Devlin Arvizo. No instante em que a garota disse ao júri que tinha visto réu beijar seu irmão várias vezes na testa, Michael se levantou de repente e saiu furioso do tribunal. Meserroux, demonstrando preocupação pela primeira vez durante o julgamento, foi atrás de seu cliente e voltou momentos depois, corado e ligeiramente despenteado, para dizer ao juiz Melville, esse é o juiz Melville, que o Sr. Jackson teve que ir ao banheiro, meritíssimo. Coitado desse homem, né? Pelo amor de Deus, é tanto sofrimento. Quanto mais você lê sobre a vida dele, você vê como ele era sozinho e como ele era cheio de vampiro ao redor dele, né? E as pessoas que ele queria ajudar depois se voltavam contra ele, né? Houve outro momento dramático na manhã em que Gavin voltaria a depor. Pouco antes de o tribunal dar início aos procedimentos, às 8h30, Meserroux recebeu uma ligação de emergência de seu cliente. Michael disse que tinha passado a noite toda acordado sem conseguir dormir e que andando por Neverland no escuro caiu e machucou as costas, recorda o advogado. Momentos depois da ligação, Melville, incrédulo, perguntou a Meserroux: o réu não está aqui? O advogado respondeu: não, meritíssimo, o Sr. Jackson está no Cottage Hospital em Santa Inês com um problema sério na coluna, mas ele pretende vir. Enfurecido, o juiz alertou que se o réu não comparecesse ao tribunal dentro da próxima hora, ele emitiria um mandado para a prisão do Michael e revogaria sua fiança. Eu sabia que o juiz estava falando sério. Meserroux comentaria depois. O advogado ficou tão perturbado que mal reparou nas câmeras e nos aparelhos de som que o seguiam até o estacionamento, onde ele ficou andando de um lado para outro nervoso e foi possível ouvir tons alternados de súplica e exigências. Michael, você precisa vir para cá. A chegada de Michael no tribunal numa grande SUV preta, 5 minutos depois do prazo das 9h30, se tornaria o momento mais emblemático do julgamento. Em meio a uma multidão de fãs terrivelmente preocupados, Michael saiu do veículo parecendo distante e grogue e passou cambaleando pelo aglomerado de pessoas com olhar vazio, usando um blazer azul sobre uma camiseta branca, calças de pijama azuis iridescentes e chinelos Gucci. Aqui ele, coitado, ele estava muito mal mesmo. Destruíram o cara psicologicamente aqui, né? Pra você ver como o mal tem força nesse mundo, né? Foram provavelmente os medicamentos para a dor que Michael tomou no hospital que o ajudaram a superar um dia de depoimentos no qual Gavin Arvizo descreveu os vários atos de abuso sexual que alegava ter sofrido nas mãos de Michael Jackson.
A coisa toda foi preparada, o garoto insistiu quando Michael lhe serviu vinho no jato particular que os levou da Flórida para a Califórnia na manhã seguinte à transmissão do documentário de Bashir. Eles ficam mudando as datas dos pretensos abusos, o que é bastante engraçado. Nada de ruim aconteceu, continuou Gavin, até a gravação do vídeo de réplica em 20 de fevereiro de 2003, porque teve o Vivendo com Michael Jackson e depois teve um vídeo de réplica. A acusação da promotoria dizia que os abusos teriam ocorrido antes desse vídeo de réplica, entendeu? Aí depois que um advogado otário do Michael Jackson, o primeiro advogado apareceu falando que o Michael tinha álibi para essas datas, aí a promotoria mudou a data dos abusos, né? Que gente boa, e tá tudo falando aqui, tá? Gente, meu Deus. Nada de ruim aconteceu, continuou Gavin até a gravação do vídeo de réplica em 20 de fevereiro de 2003. Naquela mesma noite, Michael havia entrado no quarto onde ele e Star estavam vendo televisão, de acordo com Gavin. Mas, contradizendo seu irmão, Gavin disse que Michael não tinha uma ereção. Isso daí é uma coisa que eu acho que se nota, né? Alguém entra pelado. O aspecto mais estranho do depoimento do garoto continuou sendo a entonação mecânica e desprovida de emoção. Ele poderia estar falando sobre o que tinha comido no almoço quando descreveu a noite em que Michael começou a falar sobre masturbação e disse que aquilo era normal. Ele não sabia o que era masturbação com uns 13, 14, 15 anos. Não sabia. Desculpa, mas normalmente isso ocupa muito do tempo de uma pessoa na puberdade, assim, na cabeça dela, né? Já é para se desconfiar de uma coisa dessa aqui. Ele disse que se os homens não se masturbassem, eles podem chegar no momento em que talvez estuprem uma garota. Na realidade, depois do Gavin aviso, ele assumiu que quem tinha falado isso daqui tinha sido um parente dele. Não sei se é avô ou avó. Gavin disse aos jurados que pareciam muito mais desconfortáveis que o garoto. Michael teria perguntado se ele se masturbava, ele disse que não. Continuou o Gavin. Garoto da cidade, não. Tá. Né? Ok. E aí ele disse que faria isso pra mim. E eu disse que não queria. Aí ele descreve e que isso teria ocorrido novamente umas noites depois. Quer dizer, isso daqui tudo contrasta com o depoimento do irmão dele, né? Quer dizer, um dos depoimentos do irmão dele, né? Basicamente, o depoimento que o irmão dele, Star, tinha dado para o tal do médico. Depois que Gavin disse a Snedon que aqueles foram os únicos casos de abuso sexual por parte do Sr. Jackson, o promotor passou a palavra para Mesereau, que começou pedindo para que a testemunha recordasse seus anos de estudante do ensino médio na escola John Burroughs, em Los Angeles, onde o garoto havia dito 2 vezes ao diretor que Michael Jackson não tinha feito nada com ele. Não tem credibilidade nenhuma, entendeu? Além de não ter evidência física, você não tem credibilidade nenhuma. Qualquer um inventa qualquer coisa, entendeu? Eu posso inventar aqui que sou da família Jackson, entendeu? Eu sou filha do Joe Jackson. Eu posso inventar que sou mulher do Mr. Catra. Eu posso, mas você tem que provar quando você fala uma coisa. E o ônus da prova cabe a quem acusa. É sempre assim. E a promotoria estava querendo aparecer aqui. Então ele era um aluno, o Mesereau também mostrou que o Gavin era um aluno indisciplinado, de mau comportamento. O garoto pareceu ter de se esforçar para não sorrir quando o Mesereau leu que uma carta de uma tal senhorita Bender, na qual ela havia reclamado que ele era sempre provocador. Mas Gavin discordou com veemência quando mostrou-se que a mesma professora tinha escrito que era bom como ator. Então, Mesereau exibiu o vídeo de réplica inteiro para Gavin, aquele vídeo. Eu vou ver se eu acho aqui e eu coloco aqui na descrição.
parando a gravação em intervalos de poucos minutos para perguntar se o que ele e os outros membros da família tinham acabado de dizer era verdade ou mentira. O garoto chamou a si mesmo e a sua família de mentiroso tantas vezes que até mesmo o juiz Melville mostrou-se claramente enojado com a testemunha, refutando as objeções de Snedden com gestos desdenhosos. A Meserro também questionou Gavin sobre passear em limousines com chofer e numa Rolls Royce. Aí o garoto riu e falou: só andei de Rolls Royce nas minhas escapadas. Quer dizer, eles roubavam, ele e o irmão roubavam uns carros lá pra ficar passeando. Os carros Rolls Royce. Em suas escapadas, Gavin ia fazer compras na Toys R Us, e visitar um ortodentista, que tá escrito aqui, né? Mas não é ortodontista. Que removeu seu aparelho, tudo às custas de Michael Jackson. Meserro mostrou um maço de recibos, cortesia de Mark Schaeffel, que foi um empresário do Michael, mostrando que enquanto eles alegavam ter sido mantidos prisioneiros em Calabasas, a família a avisa acumulava contas de milhares de dólares em cosméticos, roupas de grife, tratamentos de beleza, visitas a spa, refeições em restaurantes caros e hospedagem, pondo tudo na conta da Neverland Valley Entertainment, do Michael Jackson. Que gente. Né? Que gente. Meserro levou Gavin a confessar que ele e sua família haviam se encontrado com Larry Feldman, o advogado picareta, que eu falei, antes de falar com a polícia, ou com os promotores sobre a suposta má conduta de Michael Jackson. Então eu vou parar por aqui, que esse vídeo está muito comprido. Amanhã eu continuo. Eu parei aqui na página 396. E tudo aqui é um descalabro mesmo. É tudo esquema, vontade de aparecer. É uma safadeza, entendeu? Armada contra o Michael Jackson. Então, eu peço que vocês se inscrevam no canal se quiserem mais saber sobre música, né? E que compartilhem esses meus vídeos, porque eu tô indo atrás da verdade e a mídia não vai atrás da verdade, especialmente no que se refere a Michael Jackson. Boa noite, feliz ano novo a todos.